Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estou passando por aqui, irmão Miqueias aqui, passando aqui para deixar uma palavra da parte de Deus para você. Um continuamento do ensinamento, né? Já fizemos aí 2 vídeos tratando desse assunto, 2 ou 3 vídeos, né? Acho que é 3 vídeos já. Esse é o 4º. Mas glórias a Deus. Então, vamos falar aqui de um homem que era pobre, camarada pobre. Ele era tão pobre que sempre ele recorria ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus sempre supria a necessidade dele. Vamos ler o texto aqui. E a palavra de hoje está maravilhosa. Tem até peladão. Tem peladão aqui na história também. Esse camarada deu um trabalho, rapaz. Teve um homem que era tão bravo que até a faca puxou e cortou a orelha do camarada. Agora vocês sabem quem é, né? Louvado seja Deus. Capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu João, né? O camarada sem jeito, esse daqui. Mas Jesus deu jeito, né? Para nós não tem jeito. O ser humano não tem jeito, mas... Louvado seja Deus. Capítulo 21. Aparição de Jesus junto ao mar de Tiberíades. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu estou rindo aqui porque Deus é maravilhoso, sabe? Se você assistir todos os vídeos desse ensinamento, você vai aprender muito, porque Deus é maravilhoso. Porque aqui o Senhor falou: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na. Estamos lendo João capítulo 21, né? A seguir, no versículo 6. Lançaram-na, pois já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. A palavra de Deus se complementa, independente do livro, né? O Espírito Santo inspirou de tal forma que nos vídeos anteriores eu falei que Deus, ele mandou o corvo levar pão e pão e carne para Elias. Eu falei de um verme que roeu o pé de aboboreira, que tinha um profeta fujão dormindo debaixo lá, que é Jonas, né? Eu falei do peixe que Deus preparou para engolir o profeta, por ele ter fugido. Deus mandando nos animais, foi ele que criou, né? Eu falei do Deus Todo-Poderoso, que falou para o vento: cala-te, vento, e aquieta-te, mar. E também ele andou por cima das águas, o Senhor Jesus. Ele estava mostrando, né, o seu grande poder. E aqui é maravilhoso, né? Versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Eu falei para você que ia ter peladão? Tem peladão aqui no texto. Se Pedro Pedro, tem misericórdia. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Aleluia, louvado seja Deus.
Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Quem fez o fogo? O Senhor Jesus. E aquele peixe? Foi ele que... Ele tem todo o poder no céu e na terra. Está escrito lá no Evangelho de Mateus, no último capítulo, né? No último capítulo lá, já no finalzinho lá, vocês vão ver. Ele falou, é me dado todo o poder no céu e na terra. Louvado seja Deus. Antes da fundação do mundo, de todas as coisas, ele já é. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, para Deus, a palavra de Deus ela é tão poderosa que para Deus ele fala assim, haja. Tá entendendo? Se eu falar assim, haja um fogo aqui agora, não acontece nada. Haja um fogo com peixe e pão. Tá entendendo? Para Deus, ele não precisa plantar o trigo. Quando ele quer fazer, ele faz assim. Quando ele não quer, ele fala para a pessoa ir trabalhar com medo do suor do seu rosto. Para Deus, se ele quiser, ele faz assim. Ele fala, ele não precisa plantar o trigo, esperar crescer, depois colher, depois moer, fazer a farinha, para depois fazer o pão. Entendeu? Porque isso é maravilhoso. Quando eles chegam à praia com aquela rede cheia de grandes peixes, né? Vou já destrinchar isso aqui. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Louvado seja Deus. Então aqui esse texto, ele é maravilhoso. Tem tudo de bom nesse texto. Fala do trabalho, né? Fala do Senhor que abençoa o trabalho. Fala do peladão. Fala da fartura. Fala do Deus da provisão. Esse texto é maravilhoso. O Senhor Jesus já tinha ressuscitado. E ele teve algumas aparições ali, né? Tem alguns textos bíblicos que vai falar que ele apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele apareceu lá perto do jardim, do horto ali, onde estava a tumba, onde ele ficou lá, o corpo ficou lá, né? Ele apareceu a Maria, né? Maria Madalena. Depois ele apareceu dentro da casa onde estavam todos os discípulos, com medo dos judeus ali, dos religiosos. E aqui ele aparece na praia, depois de ressurreto. Foi o que João escreveu. Depois disto manifestou-se, deu-se a conhecer, se apareceu na praia. E outra vez manifestou-se Jesus, e outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíade, manifestou-se assim, ou seja, apareceu ali na beira da praia. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu é quem? João e Tiago. E outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Então a maioria dos discípulos de Jesus, eles tinham um ofício, o seu trabalho era de pescadores, né? Com exceção de Judas, porque Judas não era muito chegado a trabalho não, né? Judas era mais chegado a comer do pescado e do que estava pronto. Porque Judas era ladrão, né? No Evangelho de João, no capítulo 12 de João, o próprio João relata que ele tinha a bolsa e ele roubava. Então, e não vamos falar que roubar é trabalho, né? Então esse era o ofício de Judas. E o ofício de Mateus era publicano, né? Antes de seguir Jesus. Então aqui eles
passaram a noite trabalhando, pescando ali, não pegaram nada. Eu já fui pescar de anzol na represa aqui, represa Billing. E, meu Deus do céu, que desastre, eu peguei foi nada. Ainda quebrei foi a vara. Quebrei, não sei como eu consegui, mas eu quebrei. Louvado seja Deus. Isso porque foi de vara lá e louvado seja Deus. Deus é bom. Aleluias. E sendo já manhã, e nada apanharam, né? E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Eles estavam no barco a uma certa distância. E Jesus se apresentou na praia. Eles não conheceram uma pessoa lá na praia, de pé lá, olhando para eles lá. Então, agora falando do trabalho, né? Trabalhadores passaram a noite tentando pescar, tentando pegar o seu peixe para vender e também para comer, né? Para comer e também vender. E nada. E tem pessoas que às vezes estão passando por esse tipo de situação, por essa provação. A pessoa está tentando realizar o seu ofício, o seu trabalho e não prospera. E dá tudo errado. E é só fracasso. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Louvado seja Deus. Tem um Deus no céu que Ele provê. Ele sabe da sua necessidade. E eu posso falar para você, convide Jesus para estar presente no seu ofício, no seu trabalho, porque pode ser que não esteja dando nada certo no seu trabalho, mas o Senhor Jesus, Ele vai te dar a direção certa. Ele aqui se apresentou aos seus discípulos. E ele fez uma pergunta no versículo 5 do capítulo 21 de João. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. Uma noite inteira pescando e nada. Não pegou nada. Não tinha nada para comer. Mas o nosso Deus é o Deus que provê. E o Filho de Deus está ali na beira do mar. Ele sabendo, ele perguntou para puxar um diálogo ali com eles. Mas ele sabia, porque ele é onisciente. Ele sabe da nossa necessidade. Ele é onipresente e é onipotente. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele é onipresente, ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. E ele é onisciente, ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que você... ele sabe todo o seu pensar. Ele sabe toda a sua estratégia que você maquina na sua mente. E eles responderam não. No versículo 6, ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Até então, os discípulos sabiam que era o Senhor Jesus. Estava ali. Mas o Senhor falou para eles lançar a rede para o lado direito do barco e achareis. Então imagina o povo que estava cansado. Talvez você está cansado da noite. Você está cansado do trabalho. Você está cansado de tentar, de suar, que está dando tudo errado. Se Jesus pediu para eles lançar do lado direito, é porque ele estava lançando para o lado esquerdo, eu acho, né? É isso que eu entendo. E eles lançaram, pois já não... E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes.
Aí quando aconteceu isso, que eles obedeceram à voz do Senhor Jesus, mesmo eles sabendo que não é quem era aquela pessoa, eles não sabiam porque o Senhor Jesus tinha ressurreto. E o dia estava amanhecendo e eles não sabiam. A última vez que eles viram Jesus, eles viram um homem todo arrebentado, todo chicoteado, todo ensanguentado, né? Louvado seja Deus. E aqui aparece na praia, versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu. Então João, quando ele viu o milagre, João sabia do trabalho que eles tinham tido a noite toda. Quando ele viu aquele milagre, ele falou: opa, peraí, a gente lançou a rede a noite toda e não pegou nada. Agora o homem que está lá na praia falou assim: lança a rede. Ele estava distante. O Senhor Jesus teve que falar alto: ó, tem alguma coisa de comer aí? Não, tem não. Trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Talvez os discípulos falaram: esse homem está perguntando porque ele está querendo alguma coisa. Eu acho que ele está querendo pedir um peixezinho para nós, alguma coisa, né? Aí ele falou: não, a gente passou a noite toda e nada. Aí o homem: olha, então lança para o lado direito. Direito tá para cá. Lança para o lado. Lança para o lado direito. Para de fazer, meu querido, conforme a sua vontade. E busca a vontade do Senhor Jesus na sua vida. Ouça a voz de Cristo. Ouça o direcionamento do Senhor Jesus. Lança para o lado que Ele mandar. Se Ele mandar você ir para frente, você vai. Se Ele mandar você parar, você para. Se Ele mandar você ir para trás, você vai. Se Ele mandar para a direita, é para a direita. Se Ele mandar para a esquerda, é para a esquerda. Mas aqui o Senhor Jesus mandou para a direita. Lance a rede para a direita. Eles obedeceram. E quando eles obedeceram, aconteceu um grande milagre. Lançaram-na, pois, e já não a podia tirar pela multidão dos peixes. Foi por isso que eu ri, porque o Senhor, Ele manda até nos peixes. O Senhor Jesus quis ensinar os seus discípulos que eles dependem dEle. Eles tentaram conduzir a sua vida, eles tentaram conduzir o seu trabalho, eles tentaram tomar a direção da sua vida e viver a vida que eles bem entendiam, mas o Senhor tinha treinado eles cerca de 3 anos e meio, passou treinando aqueles homens para ser as testemunhas dele, os apóstolos dele, para uma obra grandiosa na face dessa terra. E ali no meio daqueles apóstolos estavam ali as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, e tinha os demais que estavam ali. Então o Senhor Jesus: peraí, esses homens, eu treinei esses camaradas, eu treinei esses homens para um propósito, para uma obra nessa terra. Aí o Senhor Jesus falou para os peixes: não aparece ninguém. Não passa nenhuma piaba lá, nenhuma piaba, nem um sapo de rabo. O sapo, o girino, né? O girino, quando ele está se desenvolvendo, até ele virar, antes dele virar sapo, chama girino. Aí a gente chama sapo de rabo, porque ele tem um rabinho assim, bem, bem estranho, preto, esquisito para danar. Mas vamos lá. Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus se apresentou lá, lançou para o lado direito, pegou a multidão de peixe. Lançaram-na, pois, e já não a podia tirar pela multidão dos peixes. Versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse-lhe a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, né, pegou a túnica, cingiu e pulou na água. Então o discípulo que era mais próximo de Jesus era João, era conhecido como discípulo a quem o Senhor amava. Era um discípulo que era bem próximo de Jesus, ele aprendeu a amar como o Senhor, ele se encostava no Senhor ali, ele era íntimo do Senhor. Então quando ele viu o milagre, ele falou: opa,
esse milagre aí não é qualquer pessoa que faz, não. Peraí, a gente passou a noite toda aqui, não pegou nada. Esse aí eu conheço. Eu já passei pelas experiências com esse homem. Eu já passei pelas experiências aí, multidão no lugares ermos, lugares vazios. E ele pegou ali 2 peixinhos, 5 pães, multiplicou, alimentou a multidão e ainda sobrou 12 cestos. E isso foi por 2 vezes. Então, opa, peraí, eu conheço esse homem. Poxa, apareceu o peixe assim e ele falou para Simão. Ele conheceu que era o Senhor, João, e falou, é o Senhor. Aí Simão, Simão, para de dar trabalho, Simão. Simão era aquele discípulo falante, era aquele discípulo sanguíneo, era aquele discípulo afobado. Simão era aquele homem sanguinário, aquele homem, sabe? Eu mato, eu puxo a faca, eu pego ele na bala, eu arrebento. Simão era assim, sabe? Aquele que não levava desaforo para casa, como fala lá no Nordeste, cabra macho. Aleluia. Mas Jesus trabalhou na vida de Simão. Jesus viu a coragem daquele homem. E Jesus falou para ele, olha, vem a mim, que eu vou fazer você pescadores de homem. Louvado seja Deus. Jesus tinha um propósito na vida de Simão. Você vai ser pescador de homem, você é pescador de peixe. Não é proibido você trabalhar, Simão, mas o principal objetivo agora é pescar homem. Eu vou lhe treinar, eu vou lhe ensinar, porque você vai ser o pastor, o presidente da igreja primitiva. Isso aconteceu. Louvado seja Deus. E Simão está lá ainda, depois de 3 anos e meio de treinamento, Simão ainda está andando pelado por aí. Simão, para de dar trabalho, Simão. Poucos dias antes, Simão, tu cortou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Eu tive que... Imagine Jesus. Simão, tu cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, rapaz. Eu tive que colocar a orelha do servo no lugar, Simão. Há poucos dias antes, Simão, desse acontecimento, tu me negou 3 vezes antes que o galo cantasse. Louvado seja Deus. Aí o Senhor Jesus, ele... No capítulo aqui de João, ele fala com Pedro, ele vai ter uma conversinha com Pedro. É no capítulo... É aqui na sequência, aqui no capítulo 21. Antes de prosseguir aqui, ele falou assim... Quantas vezes que Pedro negou o Senhor Jesus? 3 vezes. Ele falou, Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte. Aí o Senhor falou, Simão, não vai não, meu filho. E ele temou, sanguíneo, eu vou até a morte. E os outros discípulos também estavam falando isso. Aí ele, querendo se achar, o bonitão da história, ele falou, ainda que esses te neguem. Pedro falou, pois tem uma passagem nos evangelhos, ainda que esses te neguem, eu vou contigo até a morte. Ele falou, Simão, não cantará o galo enquanto tu não me negar 3 vezes. Então ele negou a Jesus 3 vezes. Simão dava um trabalho para Jesus. Jesus. Assim como eu, Pai do céu, mas Jesus tem feito a obra na minha vida também. Se você fala que não tem solução, você não sabe, você tem que examinar os evangelhos e conhecer Simão, Pedro. Foi formado por Cristo, mas Jesus bateu. Ensinou ele. Simão foi um homem. Teve um culto lá que Simão falou assim, Jesus falou, quem diz os homens que eu sou? Aí um falou, é profeta Elias. Outro é João Batista, porque João Batista já tinha sido morto. O que é que o povo diz que sou? E vós, dizer o quê? Aí Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor Jesus olhou assim, olha, não foi a carne nem o sangue que te revelou não, viu? Foi meu Pai. Opa, o Espírito, o Pai ali inspirou ele para falar aquilo ali. Aí passou um tempinho, aí o Senhor Jesus falando da sua morte, que ele tinha que padecer para
remir para salvar a humanidade, não sei o quê. O Senhor falando, aí Pedro falou, tem dó de ti mesmo, Senhor. Não faça isso não. Para que fazer isso? O Senhor falou, aparta-te de mim, Satanás. Tá entendendo? Ele foi inflamado pelo diabo ali para falar aquelas coisas. Então, ora, ele era usado por Deus. Então, ora, ele deixava ser inflamado. Mas ali, o Senhor Jesus perdoou ele. Ele estava num processo de convenção ali. Então, aqui, depois de 3 anos e meio, aquele que ia ser o pastor presidente ainda estava andando peladão por aí. Há poucos dias tinha dado uma facada na orelha do camarada. Aí o Senhor Jesus chegou, a época do Senhor Jesus chamar ele na chincha. Eita, agora capítulo 21 ali, o Senhor sentou, falou, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Por isso que o Senhor fez essa pergunta, porque Pedro falou, Simão Pedro falou, ainda que este te negue, eu irei contigo até a morte. Por isso que Jesus fez essa pergunta. Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ou seja, Jesus veio chamar na chincha, veio dar uma cajadada boa de pastor, sabe, de bom pastor, colocar ele na linha e chamar a responsabilidade. E ele respondeu, sim, Senhor. Aqui no Evangelho de João, capítulo 15. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeirinhos. Se tu me amas, Simão, mais do que este que tu falou aí, mas as obras dele, ele negou, né? 3 vezes. Falou que amava e não foi até a morte. Se tu me ama, apacenta os meus cordeirinhos. Ou Jesus está dizendo, ó, você vai ser o pastor presidente da igreja primitiva, entendeu? Tornou a dizer-lhe, segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Jesus falou 2 vezes, fez 2 perguntas. Aí agora o Senhor vai falar a terceira pergunta. Disse-lhe 3ª vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as 2 mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Aleluias. Louvado seja Deus. Ô Simão, na verdade te digo que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Olha o que o Senhor Jesus falou. Ele se cingia, ou seja, ele se vestia, fazia o que queria, andava por onde queria. Mas agora o Senhor falou, vai chegar um tempo, quando tu fores velhos, que as pessoas vão estender as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Estava falando da morte dele, né? Foi crucificado de cabeça para baixo. Quando já fores velho, estenderás as tuas mãos. Estenderás as tuas mãos quando já fores velhos. E outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse-lhe isto, significando com que morte havia ele glorificado a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Louvado seja Deus. Segue-me. Por isso Jesus fez um acordo ali, chamou ele na chincha. Se tu me ama, como tu falou, tu já me negou 3 vezes. Se tu me ama, apacenta os meus cordeirinhos. Se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me ama, apacenta os meus cordeirinhos, rapaz. Você é homem, se ajeita, rapaz. Para de andar pelado por aí. Para de ficar cortando a orelha dos outros. Para de ser ignorante. Para de querer ser cabra macho, de que resolver na faca, na bala, na porrada. Ser homem, ser crente, me segue, apacenta o meu rebanho.
Chamou ele na chincha. Louvado seja Deus. Então aqui, voltando para o começo, louvado seja Deus. Versículo 8. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Aí, tá vendo? O Senhor Jesus não precisa nem de pescador, ele não precisa nem de pescador para pegar um peixe para ele, é aquilo que eu falei. Quando ele quer, ele fala assim, haja. Mas quando ele não quer, ele fala, vai pescar. Tá entendendo? Lá em Mateus capítulo 17, versículo 27, Jesus entrou em Cafarnaum, os cobradores de imposto estavam lá cobrando. Ô, você não paga imposto aqui não, meu? Os caras estavam bravos lá. Os publicanos, ô, você não paga imposto não? Pedro falou, paga. A gente paga imposto, rapaz. A gente é legalizado aqui, a gente não anda errado não. Aí Jesus falou, Pedro, faz o seguinte, meu lindo. Pega o anzol, vá lá no mar, pesca um peixe. Tu vai pegar só um. Dessa vez eu vou dar ordem a só um. Ele vai ter uma esfinge, uma moeda lá dentro, com o valor do imposto. Tu paga por mim e por ti. Tá entendendo? Ele é o Deus provedor. Aqui ele mandou uma multidão de 153 grandes peixes. Louvado seja Deus. Aqui, louvado seja Deus. 153 grandes peixes. Louvado seja Deus. Está aqui no versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Pescaram a noite toda, não pegaram nada. Obedeceram o Senhor, pegaram 153 grandes peixes. Então tem hora que Deus dá fartura, mas tem hora que Ele dá só o necessário, o básico. Ele quer ensinar. Pedro, Mateus 17, 27. Pega o anzol, vá lá, meu filho. Pega o peixe, vai ter uma esfinge lá dentro. Você vai, uma moeda, vai pagar por mim e por ti. Pedro foi lá, pegou o peixe do anzol. O peixe já estava esperando. O peixe já estava animado. Estou esperando aqui. O mestre mandou vai vir um anzol aí. O peixe já estava com a moeda na boca lá, com a esfinge. Eu estou só esperando. Quando o anzol descer, já vou logo agarrar esse anzol, porque eu tenho que ter uma missão ali, eu tenho que levar, tá entendendo? O Deus provedor mandou eu trazer essa esfinge aqui, dentro da minha boca aqui. Peixe não come moeda, não come esfinge. Mas Deus mandou ele pegar aquela esfinge ali para ensinar Pedro. A provisão vem de mim, Pedro. Não é de ti. Eu que cuido da humanidade, eu que cuido desse mundo. Eu que cuido dos animais, das aves. Eu que cuido de tudo. A água é o que mando, o alimento é o que mando. Eu que faço a erva crescer no campo. Eu estou no controle de tudo e de todos. Pedro foi lá, pagou. Não passou vergonha. Mas Pedro, ele andava liso. Pensa num camarada que andava liso. Pedro era pobre, financeiramente falando. Mais lascado do que papel na mão de menino. Pedro, meu Deus do céu. Pedro. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, Pedro está indo para a oração a João. O Senhor Jesus já tinha subido aos céus, está indo para a oração, a hora nona. Aí Pedro vai passando ali, cheio do Espírito Santo, porque uma coisa é você estudar sobre Pedro antes da descida do Espírito Santo, de Atos 2. Você vê o Pedro que fez um monte de atrapalhada, como eu contei algumas coisas aí. Andou pelado, cortou a orelha, né? Deixou o capeta inflamar ele, negou o Senhor Jesus 3 vezes, e assim vai. Então uma coisa é Pedro antes do Espírito Santo, e uma coisa é Pedro depois do Espírito Santo, porque o homem só se converte plenamente quando ele é cheio do Espírito Santo, quando ele é dominado e guiado pelo Espírito Santo. Aí ele se converte plenamente, mas para isso ele tem que fazer uma manutenção também, para não deixar a chama apagada.
Então, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, Pedro está indo para a oração mais João, crente, cheio do Espírito Santo, recém-batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo capacitando, dando dons. Está indo ele lá para o templo. E era o templo de Jerusalém. Hora nona, um aleijado na porta formosa. A porta, o nome era Formosa. O templo era formoso. Mas o que estava lá na porta não era formoso, porque era deficiente. Um homem de mais de 40 anos, coxo desde o ventre de sua mãe, pedindo esmola. Pedro, pobre liso. Então, antes, pobre liso. Aí Pedro vai com João. Aí, me dá uma esmola aí. Aí Pedro olhou assim, cheio do Espírito Santo. Rapaz, o camarada tá pedindo esmola. Ele falou, olha, não tenho ouro, nem tenho prata. Ele tá falando assim, eu não tenho dinheiro, meu filho. Financeiramente eu sou pobre, mas eu tenho uma riqueza dentro de mim, que essa eu te dou. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Louvado seja Deus. Eu posso falar para você que está vendo esse vídeo. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata para te dar, mas eu tenho algo que vale mais do que ouro e vale mais do que prata. Eu tenho um ser que habita no meu ser, Alabiaçu, que vale mais do que ouro, que é o criador do ouro, que é o criador da prata, que é o criador do diamante, que é o criador de todas as pedras que o homem aí aprecia. Louvado seja Deus, que é o criador do homem, da mulher, de tudo. Aí Pedro falou, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que é que você tem? Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E pegou aquele homem pela mão, um homem coxo, aleijado de ambos os pés. Em nome de Jesus, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Muitas vezes eu fui pescar, não tive dinheiro para pagar nem o imposto. Foi o Senhor que providenciou, mandando eu pegar o peixe, mandando eu ir trabalhar. Deus não é estelionatário para lhe dar uma carteirinha da OAB. Você quer ser advogado e não quer estudar. Deus não é estelionatário para lhe dar um diploma de faculdade sem você estudar. Você tem que, no suor do seu rosto, você tem que fazer a sua parte. Deus abre porta onde não tem porta, mas você tem que fazer a sua parte. Então Pedro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levante e anda. E o homem levantou, Atos capítulo 3 está escrito, saiu saltando, dando glórias a Deus, glorificando o nome do Senhor. O homem nunca tinha andado na vida. Ele tinha mais de 40 anos. Você lê o capítulo 4 que vai ter um versículo que fala que ele tinha mais de 40 anos e todas as pessoas conheciam porque viram ele desde criança sendo colocado na porta do templo chamada Formosa. O templo era formoso, a porta era formosa. Mas o homem não era formoso daquele jeito, aleijado. Mas o Senhor Jesus, eu vou tirar essa imperfeição desse homem. Eu vou usar aquele Pedro, aquele homem que errou muito, mas foi transformado. É uma nova criatura. Eu vou usar ele. Deus quer te usar. Eu vou usar ele, mas João, ele vai receber a cura. Eu vou dar autoridade sobre a vida desse homem. Ele era todo torto, mas eu endireitei ele. Eu tratei com ele. Eu transformei ele. Eu libertei ele. Enchi do meu Espírito Santo. E agora ele está sendo usado para a glória do meu nome. E o paralítico saiu saltando, glorificando a Deus e entrando no templo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Muitas pessoas se desviavam daquele homem para não ter que dar uma esmola.
Mas Pedro e João, mesmo sendo pobre financeiramente, ele tinha uma riqueza dentro dele. Ele tinha um tesouro em vaso de barro. O Senhor Jesus estava dentro dele, lhe deu autoridade e curou aquele homem. Entrou saltando, glorificando, bailando e dando glórias a Deus. E o povo ficou atônito, ficou espantado com aquilo e ficaram olhando e foram a Pedro e a João. Aí Pedro e João falou para o povo: isso é lindo, quando o homem se entrega a Deus dessa forma para ser usado, porque ele não traz a glória para si, ele coloca toda a glória para Deus. E eles falam no capítulo 3, na sequência de Atos dos Apóstolos: porque vós estão olhando para nós como se nós, pelo nosso poder, como se nós, pela nossa capacidade, estivesse dando saúde a este homem. Quem deu saúde a esse homem foi Jesus. O homem que vós crucificaram foi Jesus que deu vida, que deu saúde a este homem perfeita. Então isso é lindo. Se fosse outro por aí, se fosse um mercenário por aí, ele estava dizendo: olha, foi eu que fiz. Mas eles não. Se converteu, um homem que foi usado de maneira especial. Mas que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus é aquele que abençoa o nosso lar, a nossa despensa, a nossa família, a nossa casa. Ele que abençoa no campo para que a erva cresça e frutifique. Ele que abençoa no campo os animais para que se multiplique. Ele que abençoa o teu lar, o teu trabalho. E que Deus vos abençoe. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Amém.